Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Sextou, rapaz. Não há de ver que hoje, dia 23 de julho de 2021, a gente chega numa sexta-feira, mais uma sexta-feira, e é muito bom estar com você, tanto começando como também iniciando uma semana, não é? Hoje a gente fecha a semana de forma muito especial, porque eu tô, ligando para essa moça para ela vir aqui falar com a gente. Tem muita coisa acontecendo lá em Brasília. E ela topou, aceitou, não é porque ela não quisesse vir. Tem uma pandemia no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pandemia, diria Drummond. E hoje a deputada federal Rosa Neide, professora Rosa Neide, está aqui conosco. Aí, já esteve conosco aqui num passado não muito distante, mas de lá para cá muita coisa aconteceu e anda acontecendo lá no âmbito do Congresso Nacional. A deputada Rosa Neide vai falar conosco já já. Eu quero antes, porém, cumprimentar aqui o Lourenberg Alves. Professor, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, obrigado a você que nos acompanha, não é, tanto pelo canal 22, como também pelo www.gazetadigital.com.br, como também você que nos acompanha pela internet de outra forma, que é pela página no Facebook, TV Pantanal. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia, não é? Então, comecemos. Professora Rosa Neide, deputada federal, muito bom recebê-la de novo aqui, viu? Eu estava brincando, eu sei que a senhora não veio porque por força das circunstâncias aí, porque essa pandemia não é brincadeira não. E teve que ter recomendação médica, que a senhora me falou também, não é? Mas enfim, o que importa é que a senhora está aqui agora. Eu já vou lhe perguntando, a propósito da pandemia, não é? Nós temos aí os recursos que estão sendo destinados para os estados, para os municípios e tudo mais, não é? Ponto. E aí a questão das vacinas. Não tem vacina para todo mundo, senão já estaríamos bem adiantados na aplicação dessas vacinas. Que leitura que a senhora faz sobre isso? É uma questão, é um problema de ordem de logística do governo federal, Ministério da Saúde? Os estados estão realmente em dia ou estão atrasados? Enfim, o que a senhora vê nisso aí? O que a senhora pode dizer para o nosso telespectador? Muito bom tê-la de novo aqui. Obrigada, Paulo, Lourenberg, todos os telespectadores. Realmente, Paulo me ligou algumas vezes para estar aqui e eu gostaria muito de estar, mas eu sou diabética, sou hipertensa. Eu estava me cuidando muito, ainda estou, tomei a primeira dose, na próxima semana já vou tomar a segunda dose, então hoje já consegui vir aqui. Então nós estamos passando o momento da história mais difícil do nosso tempo, né? 545 mil pessoas perderem a vida não é uma coisa simples para um país como o Brasil. E a gente acompanha aí as descobertas da CPI, todas as discussões que já foram feitas. Então, assim, eu considero o ano 2020 como um ano onde as pessoas, mais de 200 mil pessoas faleceram, porque realmente o Brasil não tinha vacina, uma situação nova, o mundo inteiro apavorado. Mas 2021 a gente tem realmente muita dificuldade, porque a gente viu todo o processo de ofertar a vacina para que o governo brasileiro fizesse a aquisição, não foi feita. Eu vejo que o Ministério da Saúde, tendo à frente do Ministério uma pessoa que não é da área de saúde, e isso trouxe muito prejuízo. Eu acho que só quem tem a qualificação mesmo na área para saber tomar conta do momento crítico, como foi este, trocou vários ministros, por último ficou mais o general Pazuello, que não tem formação na área de saúde, a formação na área de logística, mas não funcionou bem porque a distribuição ficou ruim. Então, os estados e municípios, o que recebe de vacina, distribui. A responsabilidade direta é do Ministério da Saúde, da aquisição e da oferta de vacina. O país é um país muito bem organizado para a distribuição de vacina. As campanhas de vacina do Brasil dão muito certo, né? A de gripe, todas as vacinas. Mas, infelizmente, agora faltou vacina. Faltou para o mundo, faltou para o Brasil. Os países, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, então nós poderíamos estar entre os 10 mais vacinados do mundo. E proporcionalmente ao número de habitantes, nós ainda estamos abaixo do número 60 no mundo. Então, foi muito difícil, estamos perdendo muitas pessoas porque faltou vacina. E hoje a gente não tem 30% ainda de vacinado. O único estado que tem 30% é Mato Grosso do Sul. Nós não chegamos ainda, o Brasil não chegou no seu conjunto a 30%. Por isso,
É muito difícil, estamos vivendo um momento muito difícil e eu espero que essa CPI dê as respostas que a população precisa, porque quem perdeu seu ente querido, quem perdeu um amigo, uma amiga, sabe o que custa perder uma pessoa porque não foi vacinada. E tem coisa acontecendo aí lá em Brasília e tudo mais, não é? Só que a minha pergunta propriamente a senhora não respondeu não queria falar de culpados propriamente, mas assim, se não está chegando a contento no cidadão, no braço do cidadão a vacina, o erro foi de logística ou o erro está... Porque está um festival de narrativas aí. O governo fala uma coisa, aqui nos estados e municípios se fala outra, não é? O governo fala de mais de 100 milhões de doses, mas para onde que estão essas doses? Porque aqui no estado, vira e mexe, você vai no postinho, não tem. Nos centros, nos pontos de vacinação, não tem. O que a senhora está vendo disso aí? Não, veja bem, Paulo, a questão é que não tem a vacina mesmo. Quando fala em 100 milhões, a maioria das vacinas são 2 doses. Toda a orientação era, dê a primeira dose e guarde a segunda. Não era para... Houve até uma orientação desse atual ministro no início da entrada dele, que ele disse assim, vamos usar toda a vacina para atingir mais pessoas e vai chegando, vai repondo. Mas em seguida viu que quando faltou o material necessário para a fabricação, tanto para o Instituto Butantan especialmente, que eles pararam alguns dias de fabricar, então não tem as doses necessárias. Então o que não tem é a vacina. E também tem pessoas, que aí independe do governo, que não foi vacinar. E aí sobra, tanto que Mato Grosso e algumas cidades, como é o caso de Cuiabá, São Paulo, está fazendo essa chamada repescagem, de quem não foi aplicando em outros. Acho que há uma distribuição forte. O governo federal também aqui está chegando, está mandando para os estados estão recebendo rapidamente. Nós, a bancada de Mato Grosso, fez uma reunião com o atual ministro Queiroga, conferimos os números de Mato Grosso, porque no início aparecia Mato Grosso lá um dos últimos, pela quantidade de vacina. Aí havia uma discussão, Mato Grosso tem pessoas mais jovens, e estava mandando as vacinas para os mais idosos. Como a nossa população só são 3 milhões e 500 mil habitantes, e o número de idosos era menor, então nós recebemos menos. Então, conferimos tudo isso, e depois se acertou esses números. Mato Grosso está recebendo exatamente o número que ele tem direito no Plano Nacional de Imunização. O problema é que, ao receber 10 mil vacinas, 5 mil vai para o braço, 5 mil, se for AstraZeneca, espera 3 meses, se for Coronavac, espera 15 dias para dar a segunda dose. Então, tem um resíduo, mas é um resíduo para aqueles que vão tomar a segunda dose. Orenberg. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-la mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença. E o nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença da senhora aqui. Eu vou falar ainda sobre a pandemia, mas eu vou trazer para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, deputada, um projeto que dá sua autoria. O projeto de lei número 1142, de 2020, que dispõe sobre medidas urgentíssimas de apoio aos povos indígenas em razão da pandemia do novo coronavírus. Esse projeto é da sua autoria, foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, chegou para a sanção do presidente, o presidente vetou quase todos os artigos desse projeto. E eu gostaria muito, num comentário da senhora. Eu não falei o número porque eu posso errar. Eu ouvi falar, inclusive, de 16 artigos do projeto. Me parece que o número foi muito exagerado, mas... Foi, sim. Eram 20 artigos, o presidente da República vetou 16, ficaram 4, mas o Congresso derrubou os vetos, derrubou mais 12 vetos. Então, ficou realmente um projeto com 16 artigos, porque quando retornou para a Câmara e para o Senado, houve a derrubada dos vetos. E esse foi o primeiro projeto aprovado, tem muita alegria em tê-lo aprovado, e hoje as comunidades indígenas recebem cesta básica, foram os primeiros vacinados por conta da lei, né? E o STF também, né? Nós recorremos ao STF no momento que houve, por parte do governo, o veto, e o STF entrou também com as medidas necessárias para o governo cumprir. Ainda tem muita coisa a ser cumprida. Nós temos muitas aldeias no Brasil que não têm água potável, e é um trabalho que a FUNASA tem que fazer em parceria com a FUNAI. E, infelizmente, nesse momento de pandemia, até para evitar a entrada de pessoas diferentes nas aldeias, tem muitos projetos parados.
mas com relação à alimentação e vacinação, e no início que não tinha máscara, que não tinha álcool em gel, isso foi providenciado por força da lei. Então o governo realmente vetou 16, mas no retorno derrubamos 12 vetos, e o governo vem, por força da lei, cumprindo com grande parte dos indígenas brasileiros. Mensalmente, a FUNAI entrega as cestas básicas. Aqui eu quero agradecer a Benedito, coordenador da FUNAI aqui em Mato Grosso, tem sido um grande parceiro, tem acompanhado. Que vai estar conosco quinta-feira que vem aqui agora. Ele sabe, uma pessoa muito comprometida com a causa indígena, e a gente sabe que entrou muita gente na FUNAI hoje, principalmente nos cargos maiores, que não tem nada a ver com a FUNAI. Mas nós temos profissionais de carreira, nós temos pessoas na FUNAI que têm uma vida dedicada à causa indígena. E aí, eu sempre digo, Lorenberg e Paulo, independente de coloração partidária, pensar em pessoas que são milenares nesta terra. E quando eu olho para trás, para minha ancestralidade, eu penso assim, muitas coisas do meu povo eu não sei nada. Eu fiquei fazendo um estudo, por exemplo, para descobrir um pouco da minha família que é portuguesa, dos indígenas que tem na minha origem, mas a gente sabe pouco do bisavô, do tataravô, a gente sabe muito pouco. Agora, se você for numa aldeia indígena, eles sabem tudo da história milenar deles. Os ritos que eles fazem hoje são os ritos milenares que nós perdemos. Então, cuidar desse povo é cuidar da história milenar do povo brasileiro. Por isso, eu me dedico muito hoje a cuidar dos povos indígenas, porque eu acho que é cuidar da nossa história, do vínculo natureza-humano. Então, nesse sentido, os indígenas têm e nós perdemos, né? Como o povo negro de origem bem tradicional também guarda muito da sua história. E nós somos essa parte, um pouco índio, um pouco negro, um pouco português e outras misturas. Mas por isso o povo indígena, que é o povo original deste país, a gente tem que ter o cuidado necessário. Então, essa lei está resguardando, pelo menos, a alimentação e o cuidado com a vacina, parou a mortandade nas aldeias, nós perdemos muitos chavantes, muitos bororos aqui em Mato Grosso, chavante, que é a maior população, perdemos muitos, mas agora está bem equilibrado, bem tranquilo, já nas aldeias, em função desse atendimento que foi feito. Respondeu aí? Respondeu. Ô, deputada, a senhora, voltando a falar especificamente da questão ainda Covid, mas a volta às aulas. A senhora parece que não gostou muito, não aprovou muito a decisão do desembargador Paulo Cunha, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, sobre aí a volta às aulas. O desembargador do Tribunal de Justiça, não é presidente não, presidente é a doutora Maria Helena Povas, tá? Exatamente. O doutor Paulo da Cunha, entretanto, numa decisão sua, né, contra a Lei 11.367 de 2021, que condiciona o retorno das aulas presenciais à imunização completa de servidores da educação. Houve essa decisão aí do desembargador, não é? E aí a senhora não concordou muito com ela, pelo que eu estou sabendo. Veja bem, Paulo, e Lorenberg é professor também, e lugar de aluno é na escola, realmente, junto com seus educadores. Isso é tranquilo e a gente só se sente professor quando está ao lado dos estudantes. Mas a gente está vivendo um momento, a categoria que mais perdeu pessoas aqui no estado foi a categoria da educação. É a maior categoria também, né? Então ela perdeu. Então a categoria não está parada, os professores estão trabalhando, as aulas remotas, entrega de material aos estudantes, aí da escola para pegar material, fazer distribuição, então os professores estão trabalhando normalmente. Muitos estudantes não têm o atendimento, então no Brasil, e eu inclusive trabalhei muito numa legislação para que o Brasil pudesse ter recurso, para que as escolas tivessem banda larga e tivesse pacote de internet para os alunos e equipamentos para que eles pudessem ter aulas. Então, a aula remota, ela vai continuar, ela é necessária até para cobrir esse tempo de paralisação. Nós estamos um dos países que tem menos tecnologia à disposição dos estudantes. Quando eu digo país na condição econômica do Brasil. É claro que nós temos países muito pobres que não têm, mas o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. E aí, nesse sentido, a minha contrariedade com a decisão é porque, primeiro, é a Assembleia Legislativa aqui no nosso estado que detém o poder de definir sobre política educacional. Isso tem estados que a decisão é para o executivo. Aqui no estado foi aprovada, a Constituição do Estado de Mato Grosso coloca como responsável a Assembleia. Então, quando a Assembleia vota uma lei, não pode o Tribunal de Justiça dizer, não, essa lei não pode, a não ser que ela seja inconstitucional.
Dizer que todos os profissionais devem estar vacinados, eu acho que é dignidade para a educação. Eu não posso expor, nós temos uma grande maioria de mulheres, muita gente com comorbidade, muita gente hipertensa, muita gente diabética, muita gente com comorbidade. Expor essas pessoas é muito ruim. Mas também compreendo a necessidade do retorno, de que as aulas, de alguma forma, a escola possa se aproximar fortemente dos estudantes. Então, o que eu sempre orientei, fui diversas vezes em reuniões lá na SEDUC, é que a Secretaria de Estado de Educação, a MM, que representa os municípios, a Undime, que representa os secretários municipais de educação, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Vara da Educação, então todos, juntos, o sindicato dos professores, possam fazer uma mesa de negociação e tirar dali uma orientação como deve ser a volta, e que essa volta seja gradativa. Quem já vacinou já volta, as crianças de determinada idade podem ir uma turma num dia, outra turma no outro, porque as escolas, nossas escolas, grande parte não tem estrutura mesmo. Você não tem banheiro suficiente, água suficiente. Qual é a estrutura que eu tenho para aglomerar na hora do intervalo, na hora da alimentação? Nós não temos um número de funcionários suficiente para trazer, por exemplo, um lanche na sala de aula, sem deixar as crianças aglomerarem. Então, há formas, vários estados estão criando formas. E essa forma deve ser criada no coletivo, deve ter reuniões. Não é alguém dar uma canetada ali, outro dar uma canetada aqui, parece um enfrentamento. Nós estamos numa pandemia. As pessoas têm que discutir, no conjunto, tomar decisão. Nós estamos conversando ao vivo com a deputada federal, professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, que continua conosco. Vamos para o primeiro break comercial desta noite. Opinião volta já já. Você pode, inclusive, interagir conosco, caso você tenha aí professor, você é ligado à educação, ou enfim, é eleitor ou não da deputada professora Rosa Neide, enfim, cidadão mato-grossense, está acompanhando o programa aí, quer perguntar, esteja bem à vontade. 99932-2529 para você mandar via WhatsApp por texto a sua pergunta aqui ao Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. E a Opinião está de volta ao vivo na sua TV Pantanal. Boa noite a você que se liga nesse instante aqui no canal 22, nos acompanhando. Hoje a gente entrevista aqui a professora Rosa Neide, do PT. E você pode mandar a sua pergunta, viu? Eu quero, antes de seguir com a professora aqui, destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. A gente fala de vários assuntos aí, não é? E a pandemia, evidentemente, está sempre entre os primeiros. A Secretaria de Estado de Saúde notificou 25 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta sexta-feira apontam que 380 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva, as UTIs, por conta da doença. Conforme a Secretaria, Mato Grosso registrou até o momento 481.279 contágios pela doença, dos quais em 456.136 casos as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, 12.601 pessoas não resistiram às complicações. Atualmente, a pasta contabiliza uma taxa de ocupação de 69,60% para as UTIs, enquanto o mesmo índice relativo às enfermarias está na casa dos 37%. Ambos os números dizem respeito à ocupação de leitos adultos. A Águas Cuiabá atua neste final de semana, dia 24 e também dia 25 de julho, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Avenida do CPA, para a instalação de rede coletora de esgoto. A implantação, atravessando a via, ocorrerá em ponto à altura da Avenida Acácia Cuiabana, que é a CPA 1. Que fica no CPA 1. A Secretaria de Mobilidade, a CEMOB, estará no local ordenando o trânsito e orientando os motoristas. Os trabalhos neste sábado estão programados para ocorrerem das 7 da manhã às 7 da noite. A interdição da avenida será parcial, com a liberação intercalada de pistas em cada um dos sentidos, conforme o andamento das escavações e também a instalação da tubulação de forma
fracionada. Interdições também acontecem neste final de semana na região do Goiabeiras, ali nas avenidas Dom Bosco e também Filinto Miller. O bloqueio do tráfego de veículos ocorrerá no trecho da Dom Bosco, entre o cruzamento do córrego 8 de abril e a Estevão de Mendonça, assim como o trecho também da Filinto Miller, que compreende o cruzamento com a Dom Bosco e também na rua Brigadeiro Eduardo Gomes. A movimentação de máquinas e trabalhadores começa às 7 da manhã deste sábado, dia 24, e essa movimentação vai até às 10 da noite com a limpeza da rua com caminhão-pipa e também liberação das pistas. Desvios no trânsito serão implementados nos arredores com a devida sinalização sob orientação da CEMOB. Recado dado aí, importante para você que mora nessa região aí, não é? Vai ter interdição por conta do trabalho da CEMOB. O Opinião desta noite entrevista aqui a professora Rosa Neide, que é deputada federal pelo PT. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor, professor. Deputada, no dia 11 de maio, no site do governo do estado, tem um trecho de um discurso da senhora, logo na entrega da escola Mário Castro. Dizia o seguinte, entre aspas, são mais de 400 obras que o governador Mauro Mendes está retomando e está inaugurando. Parabéns, governador. Obra parada é desprezo ao dinheiro público. Por isso, é importante retomar as obras e dar sequência ao que foi realizado. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a fazer à senhora a respeito dessas obras. A primeira delas, a senhora pode citar uma dessas obras e comentar a respeito desta obra que foi retomada pelo governador do estado? Veja bem, Lorenberg, as obras que eu me referi são as obras da educação. Mato Grosso tem em torno de 750 escolas estaduais. Quando eu deixei a Secretaria de Educação em 2014, por exemplo, ficaram 130 milhões na conta para continuidade ou obras novas, que eram 32 escolas, né? E a gente tinha obras pequenas e obras maiores no estado inteiro. Escola fazendo muro, escola fazendo cozinha, escola com dinheiro em conta para terminar uma pequena obra. Então, quadras esportivas, e tem muitas ainda paradas, né? Tem uma obra que me chama muita atenção, por exemplo, obras em assentamento, escolas que a gente deixou tudo prontinho, projeto pronto, ordem de serviço. E aí, no início do governo seguinte, que foi no governo Pedro Taques, então havia muita... Eu até perguntei ao atual secretário, que também era funcionário, era secretário adjunto à época na secretaria, por que da paralisação das obras. Parece que havia um medo das licitações, houve aquele problema no governo logo no início, né, de licitação equivocada lá. Não gosto de julgar ninguém, não sei qual foi a situação de fato que aconteceu, que o secretário deixou a pasta e houve aquela situação com o secretário Permínio. E daí em diante parou as obras todas. Então, a gente tem obras que estavam aí agora. Município de Cláudia, por exemplo, eu gostaria de chamar a atenção disso, que são 3 assentamentos, 3 escolas rurais iniciadas, paradas. Uma delas foi retomada, não sei ainda se foi retomada. A licitação foi feita agora. 7 anos depois, os meninos estudam praticamente embaixo de lona. Eles continuam nessa situação. Eu mesmo dizia, eu fico muito envergonhada de ser professora e aquelas crianças, eram mais de 1.000 alunos à época, né? Em 3 assentamentos do município de Cláudia. E aí essas 3 obras paradas. Então, se você tinha naquela época 4 milhões, que era o caso dessas 3 escolas, para fazer as 3 escolas, aí 4 milhões, 7 anos depois, por mais que tenha, esses recursos ficam aplicados, né? A Secretaria de Fazenda é responsável. Fica em cada conta, tudo era convênio, né, com o governo federal. À época a gente tinha muito convênio, né, com o governo Dilma. Então tinha lá cada conta, o dinheiro está lá, mas não corrige. Olha o preço que foi o cimento agora, foi o ferro, como é que você retoma isso, né? Então tudo o governo tem que tomar essa iniciativa. E isso eu tenho que reconhecer, que as obras, eu estou visitando os municípios, né? Outro dia fui a Novo Mundo, tem uma escola parada. A escola está lá com laje, com tudo, do jeito que ficou na minha época. Ela continua lá parada.
Até fiz contato com a SEDUC na época, perguntei, e aí? Ah, não, vai retomar, vai licitar. Alta Floresta, Barra do Bugre, Sinop inaugurou as escolas, 3 escolas grandes, que alunos com um prédio alugado em Sinop, com as obras paradas. Então, essas obras praticamente ficaram aqueles 4 anos paradas, e agora o governador vem retomando. Então, quando é para reconhecer uma coisa bem feita, seja situação ou oposição, se o governo Bolsonaro fizer uma obra aqui no estado de Mato Grosso, uma obra iniciada no governo dele, bem para o povo, eu vou dizer claramente e vou parabenizar. Por exemplo, o hospital universitário aqui, ficaram 80 milhões na conta e passou toda agora que vai retomar. Então, assim, nesta pandemia, se nós tivéssemos todos os leitos do Júlio Miller novo, que é para ter 200 leitos, nós teríamos muito mais tranquilidade. Quanta gente morreu na fila da UTI aqui? Quantas ligações eu recebia do interior e alguém dizer, minha mãe está na fila da UTI. Tem um rapaz que, para mim, é muito dolorido. Ele falou comigo durante 2 dias, porque eu explico a eles, tem uma fila e a fila tem que ser respeitada. Não é eu, como deputada, que posso definir quem vai entrar na UTI e quem não vai. Mas as pessoas conhecem e a gente acaba ligando, perguntando por que essa pessoa não teve a UTI ainda, né? E aí a verificação. Esse rapaz ligou para mim durante 2 dias. A mãe conseguiu sair de Pontes Lacerda e vir para cá, para uma UTI aqui em Cuiabá. Chegando aqui, ela tinha ficado 3 dias na UTI sem hemodiálise. O sistema renal foi parando. Ela faleceu por insuficiência renal. Então, era uma pessoa que, se tivesse numa UTI, uma pessoa de 60 anos de idade, sem comorbidade, estivesse numa UTI com hemodiálise, porque abriram muitas UTIs no interior, mas não tem hemodiálise. Então, quantas vidas poderiam ter sido salvas no novo hospital Júlio Miller? Então, são situações como esta, né, que nós estamos vendo aí, o hospital está capengando aí essa obra há 8 anos. Então, tem dinheiro na conta, não faz a obra, fica tudo parado, cimento e tijolo derretendo a céu aberto. Então, quando o governo retoma uma obra, eu cumprimento e parabenizo. É muito triste a gente ver obras de BR. Quantas estradas aí chegou na cabeceira da ponte e não fez a cabeceira da ponte, e aí fica no desvio, 5 anos num desvio com asfalto pronto, e não tem condição de usar a estrada. Então, essas coisas são muito tristes, e por isso eu fiz essa fala e faço essa fala a qualquer hora. Qualquer governo que cumprir bem o seu papel, eu vou elogiar. Só tem acompanhado essa obra lá na saída de Santo Antônio? Sim. Só conversou com o secretário te deu uma atualizada sobre a obra? Sim, nós, inclusive, ficou um ano para apresentar um projeto novo, né? Porque precisa drenar, esse terreno não tem drenagem. Então, era para ser agosto agora, em agosto do ano passado, a empresa que estava fazendo o projeto, o governador disse, olha, até dia 10 de agosto, 15 de agosto vai entregar. Não entregou, chegou o final do ano, início do ano, agora que começou de novo a questão andar. Porque o recurso é do MEC e do Ministério da Saúde, mas tinha 80 milhões em conta parado, né? O Wellington Fagundes sempre bate essa tecla, inclusive. Uma segunda questão a senhora já respondeu, mas vamos para a terceira. Deputada, com toda a experiência, com todo o conhecimento que a senhora acha que os órgãos responsáveis pela fiscalização cumpriram de fato o seu papel? E eu estou colocando o órgão, incluindo aí o legislativo, porque um do seu papel importante é o de fiscalizar. Falharam com essa quantidade enorme. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo uma lista de municípios com obras paradas pelo Tribunal de Contas do Estado, e Rondonópolis capitaneava essa lista. Os órgãos fiscalizadores falharam, deputada, e continuam falhando? Olha, Lindenberg, eu te parabenizo por essa pergunta. No Brasil, há uma confusão muito grande com os papéis. As pessoas, quando vê um deputado, eu passo por isso, eu sou deputada, e a emenda, deputada, e a obra, deputada, e isso e aquilo, né? Claro que a gente tem direito à emenda. Se fosse para definir, tem emenda para deputado ou não tem emenda, eu diria não tem emenda, porque não é o papel mais relevante, acaba ficando sendo o mais relevante. Por isso eu votei contra essa última LDO, porque quer dar cada vez mais força financeira para o Congresso. Nós não somos parlamentaristas. Se fôssemos, eu ia apoiar os recursos, iria para lá, iríamos dizer para onde vai o recurso. Mas não é o caso, o Brasil é presidencialista. Então o recurso deve estar no governo e nos ministérios, não no Congresso. E quando o recurso vai forte para o Congresso, então as pessoas misturam. O papel da fiscalização do legislador acaba ficando em segundo plano. Você tem toda a razão.
Faltam os órgãos de assessoramento, faltam as assembleias, as câmaras de vereadores e o Congresso Nacional para fiscalizar e acompanhar. Porque quando você faz uma licitação, e às vezes os órgãos de fiscalização também têm dificuldade. Eu fui gestora e sei que não é fácil. Sei que quem está na gestão tem dificuldade. É muito difícil, muitas vezes, hoje você vê um funcionário público de carreira, ele querer ser fiscal de um contrato. Porque cada contrato tem um fiscal. O fiscal é um funcionário de carreira. E às vezes a empresa para, a empresa quer uma readequação de dinheiro, o fiscal tem que assinar, depois ele é julgado porque ele assinou. As coisas não são simples, né? Às vezes você vai fazer uma obra, por mais que fez um projeto bem feito, mas apresenta um problema durante a obra, aí daí a pouco tem que fazer um aporte de recurso, e o gestor muitas vezes vai responder por isso. Não é simples. Mas você tem que estar junto ao Tribunal de Contas conversando, os deputados ou vereadores, se for o caso, tem que estar junto, fiscalizando e sabendo o que aconteceu para que a obra não pare. Você imagina quantas creches no Brasil estão paradas hoje? Depois que o Temer entrou, aí vamos averiguar se esses recursos estão corretos ou não estão corretos. Isso, nessa averiguação, nós estamos vendo aí VLT, BRT de Cuiabá, quanto de dinheiro do povo mato-grossense, e aí sem finalização. Então, se somar tudo, quantos bilhões você tem? E o povo na fila para pedir osso para alimentar, né? Para não dizer outras coisas. Porque se o hospital tivesse aí, se a escola, se a creche, se a ponte, a população estava sendo servida. Então, falta fiscalização, sim. Fiscalização consciente, que muitas vezes falta também, e às vezes a fiscalização cria um problema que não existe. Professora Rosa Neide, deputada federal. Agora eu tenho aqui 4 minutos para encerrar esse bloco. Estou aqui pensando se eu vou abrir esse assunto aqui agora, eu deixo para o próximo, porque a gente vai ter que estender. Eu vou deixar para o próximo, eu ia falar do fundão, mas eu quero falar abrir o próximo bloco com isso. Eu quero antes, porém, ter um projeto de lei que não é seu, mas a senhora está relatando ele, de sua relatoria, que fala da pobreza menstrual. Aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, por exemplo, tem a Janaína Riva, que também está encabeçando essa proposta, inclusive, né, defendendo. E aí eu queria que a senhora falasse sobre essa relatoria de um projeto que, na verdade, é da deputada petista a Marília Arraes. Como que a senhora está avaliando este projeto que trata aí com a distribuição de absorventes para alunas, para que elas não faltem às aulas? Então, é muito interessante, também agradeço a sua questão. As mulheres têm claro o que significa isso, chegar no momento da menstruação e faltar um absorvente para a sua locomoção, para a sua saída de casa, para ir para a escola, para a sua vida social como um todo. Agora, vocês são homens, quem tem filhas, a irmã, a mãe, às vezes já conversou sobre isso, mas isso é do universo feminino fortemente. E nós somos a maioria da população, 52%. Imagina numa casa onde falta o dinheiro para comprar tudo, não vai deixar de comprar o pão, não vai deixar de comprar o alimento para comprar um pacote de absorvente para uma filha. E aí, é falta de sensibilidade não compreender essa necessidade. Não há como a menina ir para a escola no momento que está menstruada sem ter o absorvente. E no passado as pessoas tinham formas, as mulheres quase não saíam de casa. E a partir do momento que a mulher vai saindo de casa, vai para o trabalho, a grande maioria das mulheres, das meninas, né, que isso... Normalmente a gente está trabalhando com a idade entre 9 e 18 anos, que é a idade escolar, fortemente, até o ensino médio. E o projeto, que eu me orgulho muito de estar fazendo essa relatoria, nós já fizemos reuniões nacionais com várias entidades, inclusive com a ONU Mulher, que faz discussões no mundo inteiro, nos países da África, onde já tem projetos assim. E eu volto a dizer, o Brasil, entre as 10 maiores economias do mundo, nós temos estudos que mostram quantas meninas faltam uma semana de aula por mês, porque não tem condições de ter um absorvente para se deslocar para a escola. Então isso é muito dolorido, isso é muito triste. Aqui em Mato Grosso, pelo que eu sei, o governador vetou o projeto da deputada Janaína, e eu fico muito triste com essa iniciativa, mas vai ter o projeto nacional. O projeto está votado, a Câmara está muito sensibilizada. Nós somos 513 deputados e deputadas, só 77 mulheres, mas os homens estão plenamente de acordo, e esses recursos serão tripartite, governo municipal, estadual e federal, bancando que as escolas tenham, e que as mulheres também
que não têm liberdade, que estão presas, os presídios também fazem essa distribuição, que é uma questão humanitária, e também mulheres que estão sem trabalho, que possam ir a um posto de saúde, do jeito que vai lá pegar um preservativo, vai pegar um pacote de absorvente também, que é uma necessidade. E que na escola as diretoras possam cadastrar as alunas que disserem a ela que não tem condição, e no dia certo a menina vai lá, recebe seu pacote, 2 pacotes, leva para casa, isso passa a borracha e vira uma coisa natural, como é do organismo feminino, naturalmente. Passou pela CCJ já esse projeto? Porque eu fico só questionando a constitucionalidade dele, né? Eu não sei se foi esse o motivo que fez com que o governo do estado aqui, no caso do projeto da Janaína, barrasse esse projeto, vetasse esse projeto. Só para complementar aqui rapidinho, a senhora já verificou isso? Já tem esse parecer pela constitucionalidade? Tem o parecer da constitucionalidade. O que está sendo definido agora é o fundo, quem vai pagar. Se o Ministério da Saúde, se o Ministério da Educação, se vai chegar só no posto de saúde, como é que fica o papel da escola. Essas decisões estão sendo tomadas, mas a constitucionalidade, tranquila, vai na mesma linha que requer gastos, né? Porque exato, tem que dizer o fundo que vai gastar. Que é a mesma coisa do preservativo, né? Vai ser de utilidade humana, então vai distribuir na escola e no posto de saúde. Comparativo bom esse que a senhora fez aí com o preservativo. Se tem como fazer isso com preservativo, e olha, a senhora falou uma coisa muito séria, muitas crianças, muitas meninas aí não têm condições, simplesmente não tem, deixam de ir à aula porque não tem absorvente, né? E se tem aquele fator de constituição, se o executivo alegar a implicação à constitucionalidade, ora, então absorva a ideia, a iniciativa, entre como anteprojeto, não sei, absorva e crie e aprove como sendo iniciativa do executivo, né? Tem um anteprojeto que faz com que aqui, pelo menos no estado de Mato Grosso, tenha a figura do anteprojeto. Não sei se em nível federal também tem. Pode ser iniciativa do governo, aí não tem problema que ele já indica o fundo, a fonte. E no caso de nós, deputados, a gente não pode criar ônus para o governo, nós temos que indicar a fonte. E aí, nesse sentido, é que a gente está trabalhando. O Lorenberg sempre fala aqui, é questão de sensibilidade. Esse negócio é importante, gente, vamos absorver, porque vai beneficiar muita gente, milhões, milhares, né, centenas de milhares de meninas Brasil afora. O Opinião dá um tempinho só para mais um break comercial e após o intervalo a gente vem inclusive com participação do telespectador e abordando também Fundão. Rosa Neide, sabe o que ela fez? Ela votou contra. Votou contra. E vai explicar por que votou contra e vamos falar também quem votou a favor, a maioria, não todos, exceto ela, votaram a favor do tal fatídico Fundão. A gente volta já já. Então, estamos de volta ao vivo. Falei que era rapidão. O Opinião está de volta, entrevistando nesta noite aqui a deputada do Partido dos Trabalhadores, a professora Rosa Neide. Ela já foi secretária de Estado aqui de Educação, é professora, sabe lida como é ali árduo o trabalho na sala de aula, por isso que ela está aqui dando as opiniões aqui sobre volta ou não às aulas e tal, a preocupação de se ter a vacinação para os profissionais da educação. O telespectador do Opinião está participando conosco aqui, tem pergunta para a deputada Rosa Neide, vamos lá ver aqui na tela. Boa noite, o João, não é melhor imagino, o índio trabalhar, sobreviver, porque aí o índio deixa de trancar estradas, né? É o João que está perguntando aqui, eu imaginei que fosse... João, acho que foi isso que você perguntou, né? O senhor entendeu? Uhum. Então, por favor. Nós temos muitos indígenas que faz pedágio ou que fica nas estradas. Realmente, os indígenas não são atendidos naquilo que eles precisam. E eles não são proibidos de trabalhar. Eu, por exemplo, como deputada, já destinei várias emendas agora e estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Agricultura do Estado para que os indígenas tenham financiamento para roças comunitárias. Roças que eles fazem em comum, roças tradicionais indígenas. O plantio da mandioca, do milho, daquilo que é da alimentação do povo indígena. Então, se tivermos projeto, por exemplo, piscicultura, tem algumas aldeias que são próximas de rio, tem outras aldeias que é muito longe, então o índio precisa dos tanques para criar os peixes, então precisa de fomentar, precisa de alguém orientar, precisa da FUNAI tomar providências com relação aos projetos. E aqui em Mato Grosso tem
feito um trabalho junto à Secretaria de Agricultura Familiar, estamos trabalhando nesse sentido. Você tem toda a razão, o índio tem que ter apoio, tem que fazer o trabalho, mas aquilo que é da decisão dele, da cultura dele, para que ele possa sobreviver e viver melhor. Deputada, eu tenho mais participações aqui, mas antes de chamar essa, eu imagino que tem a ver com o que eu vou lhe perguntar aqui, para fazer a introdução aqui, não é? A questão da LDO ou fundão, não é? A senhora foi da nossa bancada federal, na verdade dos deputados, não é? Porque foi lá apreciado no parlamento, lá na Câmara Federal. A senhora foi, dentre os 8, a única pessoa, o único parlamentar, então, que votou aí não ao fundo eleitoral, que é aí de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Eu queria que a senhora primeiro falasse aí a motivação do seu não é? O fundão que é o nome que levou, né? Foi aprovado com a anuência aqui dos demais, exceto o Medeiros, o deputado Medeiros, que estava lá, mas se absteve, mas os demais votaram a favor. Por que a senhora votou contra? Veja bem, Paulo, Lorenberg e todos aqueles que nos escutam. Para quem me perguntou, eu falei com a imprensa bastante vezes, assim, como deputada e como cidadã e como política, eu não sou contra o financiamento público de campanha. Eu, inclusive, sou fruto do financiamento público de campanha. Se não houvesse o mínimo necessário para que você coloque a sua campanha, eu não teria colocado meu nome, porque eu não tenho estrutura financeira para pagar uma campanha e concorrer de forma milionária, como muitos parlamentares fazem. Mas a senhora não planta soja? A senhora não tem plantação de soja? Eu planto algumas letras no papel. Então, só se for soja escrito. Então, assim, eu acho que o Brasil já foi muito desleal. Quem tem muito dinheiro coloca a sua campanha e massacra os demais. Então, esse modelo, você tem que fazer campanha de pés no chão, esticar a mão, cumprimentar as pessoas, olhar nos olhos, conversar. Um estado de 1 milhão de quilômetros quadrados, você tem que viajar, você tem que ir para o interior, você tem que fazer material. Então, tem que ter um valor e chegar próximo de um valor real de quanto custa uma campanha eleitoral. E nesse sentido é que eu apoio que tenha um fundo, não que tenha excedente. Nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento que a sociedade está sofrendo muito. O governo cortou qualquer aumento salarial. Quantos anos já estamos sem 1 centavo a mais no salário mínimo, sem um ganho real de um salário mínimo, né? Era para ter a inflação e mais o ganho real, acabou isso, não tem. E como é que você triplica um valor deste? Então, nesse sentido, eu disse não. Não é não ao financiamento público, não sou desonesta, apoio o financiamento público, é ao valor. E também a LDO, Paulo e Lorenberg, ela tem muita coisa ali embutida que eu disse não a tudo isso, ao conjunto, não foi uma coisa só. Porque, veja bem, lá tem o que o povo chama de orçamento secreto, né? Que no ano passado foi 30 bilhões, agora foi, assim, que está aberto. Pode ser 30, 40, 50, ficou aberto. Que a Câmara vai decidir, não é a Câmara, é o relator do orçamento, vai definir para onde vão esses recursos. Aí fala, o deputado vai indicar 11 milhões, 20 milhões, indica um deputado de um estado, aqui nós tivemos caso do deputado de Roraima, indicando tratores para o estado de Goiás. Então ele teve o voto lá de Roraima, porque ele é do lado do governo, porque ele é a favor do presidente da Câmara, que é uma questão parlamentar. Aí você vai no Ministério da Educação, cortou o dinheiro do Instituto Federal, cortou da universidade, não tem dinheiro para nada. Se qualquer ministério do governo não tem dinheiro, aí o dinheiro fica à disposição do parlamento. Então, nesse sentido, inclusive apoiando o governo, eu falei isso para o ministro da Educação, eu quero dinheiro aqui no MEC, porque acabou isso. Aí alguém fala, deputada, a senhora tem uma emenda? Se tiver emenda, pode pedir um ônibus lá no MEC, mas tem que ter um deputado para indicar. Então, inverteu a lógica? Você tirou o orçamento? Então, por isso eu disse não. Ok, olha, tem mais uma participação aqui via WhatsApp, está aqui na tela. Boa noite, o deputado Nelson Barbudo disse que foi obrigado a votar favorável na LDO com um fundão conjunto e culpou aí os, aspas, malandros da Câmara por fazerem essa manobra. Como a senhora avalia essa justificativa aí do Nelson Barbudo? Se o presidente Jair Bolsonaro votar o fundão, a senhora vai votar pela manutenção ou derrubada do veto? Você vai apoiar um ou outro? Você vai votar pela manutenção ou derrubada do veto? O Alan Mesquita
é repórter do site gazetadigital.com.br. Eu ia perguntar isso, né? Se o Bolsonaro prometeu que vai vetar, e a senhora vai fazer o quê? Eu creio que o Bolsonaro não vai vetar. Mas, assim, é um acordo, né? Foi votado num acordo. E eu quero dizer, não tem malandros na Câmara, né? Lá são 513 deputados e deputadas que receberam votos da população e cada um se comunica com os seus eleitores, praticamente. Eu não sou atriz, né? Do jeito que eu falo lá, eu falo aqui, eu falo na minha casa. Minha vida é uma só. Eu não falo para eleitor. Eu falo para a população. Então, eu quero dizer assim, o que eu estou dizendo aqui é isso, sou a favor do financiamento público de campanha. Se o presidente abrir e disser assim, agora a Câmara vai discutir somente o fundo eleitoral, sem misturar as demais coisas na LDO, vai discutir o fundo eleitoral e quanto custa o financiamento público, aí sim vou votar a favor por um financiamento justo, democrático, transparente, que dê para fazer as campanhas sem explorar o povo. Esta minha defesa, é nisto que eu voto. Outra coisa, vai ser muito difícil, porque o governo, eu acho que ele poderia fazer isso. Voltar um projeto de lei que cuide só do fundo eleitoral. E aí eu tenho certeza, eu falei com a bancada aqui de Mato Grosso, respeito todos os companheiros de bancada, senadores, todos são a favor que tenha financiamento público de campanha. A gente tem que discutir o valor, porque nesse sentido a gente vai dar satisfação à nossa população e fazer o nosso trabalho honestamente. 7 bilhões, 6 bilhões, aliás, 2 bilhões já estava chiando já, imagina 6 bilhões. Mas aí se o Bolsonaro vetar, a senhora vai ter que dizer alguma coisa, você vai votar como? Não, se vetar, vamos supor que ele vete. E aí? Se vetar, a Câmara, eu tenho consciência que a Câmara vai derrubar o veto. Derrubar o veto não significa, aí nós vamos depois, a LOA. Na LOA, nós podemos definir valores. Ainda tem uma outra votação. Derrubar o veto e colocar o valor real na LOA. Porque este valor é que constrange. Eu, como cidadã, fico constrangida. Porque eu quero um valor para fazer minha campanha, sim. Campanha democrática, direta, eu não tenho... Um deputado federal, nos valores líquidos, eu gosto de dizer isso muito bem para a população. No meu caso, que também tem uma contribuição partidária, recebe em torno de R$18 mil líquido. É um salário muito bom. É um salário muito bom. Que a população ganha R$1.000 e poucos de salário mínimo. Quanto ganha? É só isso que o deputado tem. Aí o povo fala, tem ajuda isso, tem ajuda aquilo. Não é meu caso. Tem R$39 mil de manutenção do mandato, que eu alugo um escritório, mas quem paga é a Câmara. Eu mando minha nota fiscal, se eu for para Brasília, eu pego minha passagem e mando minha nota fiscal. Isso não é meu. Meu são R$18 mil de salário. Então é nesse sentido que eu respeito o povo e o dinheiro do povo tem que ser respeitado. Eu acho que a senhora não respondeu a minha pergunta, mas não vou insistir nela mais não. Porque se ele vetar, eu não acho problema nenhum. Uma deputada ou um deputado de oposição e o presidente da República, pensar da mesma forma, dizer não embora com pensamentos diferentes, mas dizer não a uma coisa que é uma excrescência, que é o... Não, eu estou dizendo, eu só digo não ao valor, Paulo. Ao valor. Ao valor, mas eu digo sim ao fundo. Eu quero que tenha fundo. Valor mais valor adequado, valor adequado. 2 bilhões podia manter, Foi o que né? foi da outra vez, 2 bilhões. Tem mais uma participação, viu? Desculpa te apertar aí, viu, deputado? Tranquilo, estamos em casa. Não vai falar mal de mim depois lá, não, porque... Mais uma participação aqui. Boa noite. Ponte Rio Bandeira, Estrada Velha da Guia, MT 400. É isso mesmo, né? Ponte está pronta, custou milhões, mas só tem a ponte. Esqueceram a estrada. As não tem cabeceiras da ponte. Nem cabeceiras. Aqui é o Eduardo Durans, morador do local ali. Ponte de concreto pronta. Ponte de madeira caindo os pedaços e temos que usá-la. Boa pergunta, viu? Obrigado, viu, pela participação. Excelente, Eduardo. É isso mesmo, é isso que a gente está fazendo denúncia. Eu já fotografei, filmei várias pontes como esta, aí por todo o estado. Você vê, às vezes a estrada está recuperada, a ponte está pronta, as cabeceiras da ponte falta, aquele aterramento, né? Que precisa ferro, precisa isso, precisa às vezes aquelas manilhas grandes embaixo. Então, falta pouca coisa para que as pessoas possam trafegar com segurança. Então, assim, eu deixo à disposição o meu mandato, se você quiser mandar foto, e eu vou sentar para saber na cifra. Eu estou vendo eles trabalhando muito nessa recuperação. Manda foto para onde? Foto para onde? Ele pode mandar, eu posso passar o telefone do mandato e ele pode mandar fotografia.
Daqui a pouco, até a gente terminar, eu passo o telefone. Tem o telefone dele aqui com vocês, não tem? Tem. A gente Vou passa passar para ela o seu contato, aí Sim, a assessoria exato. manda aí para vocês trocarem as figurinhas aí. Com certeza, fico à disposição para fazer, porque a gente tem que mostrar isso mesmo. E o governo está correndo atrás. Eu elogio esse trabalho que está sendo feito, porque é uma vergonha fazer a ponte e o povo não poder trafegar na ponte. Para caminhar para o final aqui, Lorenberg, para não dizer que você não participou desse bloco, porque a gente teve que priorizar aqui o nosso telespectador, por favor, esteja à vontade aí, porque faltam 4 minutos. 4 minutos, então dá tempo. Mas não para você fazer pergunta em 4 minutos, para ela responder também e depois encerrar o programa. Não, mas aí dá tempo. Tem uma questão, deputada, que eu preciso fazê-la. É a respeito do deputado Daniel Silveira, que em março, o seu relatório pela admissibilidade da representação contra o deputado foi aceito por 11 votos contra 2. Porém, agora, dia 7 de julho, o Conselho de Ética da Câmara liberou o deputado. Liberou mesmo. E o deputado que já é a 3ª vez que ele tem representação na Câmara. A primeira, ele pegou uma suspensão de 2 meses, depois uma suspensão de 6 meses e agora foi liberado pelo Conselho de Ética. Eu pergunto à senhora, qual é a avaliação que a senhora tem a respeito deste comportamento do Conselho de Ética, da qual a senhora pertence? Veja bem, Lorenberg. 1 minuto e meio para responder. Sim, o Conselho de Ética, ele é a representação da Câmara também, né? Os maiores partidos de centro e os partidos de direita e de esquerda, aí muitas vezes o centro é a maioria e o centro acaba indicando o maior número de nomes, né? A admissibilidade é uma coisa, houve um dos processos contra o deputado que era a luta era para que ele fosse cassado naquele processo dele, que é aquele da prisão, né, que foi quando a Câmara afastou, né, e teve a prisão, e a Câmara manteve a prisão, e o deputado está preso neste momento, e o Conselho de Ética acaba mediando as coisas, não vamos punir tanto, já tem 2 punições, já dá 8 meses, vamos deixar. E, na realidade, o deputado é um colega parlamentar, e eu tenho todo o respeito pelos 11 mil votos que ele teve no Rio de Janeiro, só que é uma pessoa que eu, como professora, falo assim, casa de pai, escola de filho. Eu, como professora, quero dar exemplo, porque como é que serão os meus alunos? Você também é professor e sabe o que significa isso. Mas qual é o exemplo daquele rapaz? Xingar, falar palavrão, dizer que vai dar tiro, vai dar porrada, fala isso na tribuna, fala isso na rua. Aquela situação do Rio de Janeiro, ele saiu de casa, gravou um vídeo dentro do carro e falou que ia encontrar os fascistas, na realidade o grupo chama antifascista, e ele chama eles de fascista, vou encontrar os fascistas, se alguém olhar torto para mim, eu vou dar um tiro na caixa do peito. Então, se isso é postura de deputado, se isso é assim que é o comportamento público de um parlamentar. Então, nesse sentido, é muito triste ver o Conselho de Ética titubear com relação a uma punição. Mas ele vai ter 8 meses vai votar ainda no plenário, esperamos que se mantenha, né? Os 8 meses de afastamento. E também vai desenrolar muitos outros procedimentos lá que estão chegando em relação a todas as atitudes dele. Inclusive, todas as testemunhas que ele arrolou é do mesmo nível, falam as mesmas coisas, só dizendo que o STF é estrume, que tem que matar ministro. Então, assim, eu como deputada, esse não é meu palavreado, esse não é meu modelo, eu represento a população. Então, fiquei muito triste com isso. Mas vamos continuar acompanhando e fazendo o debate no Conselho de Ética da Câmara. Ok, essa é a deputada Rosa Neide, professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, conosco aqui. Evidentemente que a gente gostaria de falar de muitas outras coisas, lei da conectividade. Ela é autora dessa lei que foi aprovada, inclusive, depois o governo foi lá, recorreu no Supremo, está batalhando ainda, mas esse é um momento de ela expor aí, prestar conta ao seu, não só ao seu eleitorado, mas como também ao telespectador como um todo, população de Mato Grosso. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui, viu, deputada? Obrigado, e esse programa está sempre à disposição para bem informar. Muito obrigada, Paulo, obrigada, Lorenberg, e obrigada a todos que nos acompanham pelas redes, pela TV. E dizer que agora, vacinada, eu voltarei quantas vezes for convidada, porque é uma honra vir conversar com esses rapazes aqui, porque a sociedade precisa de ouvir o parlamentar, saber o que ele pensa e julgar o mandato, porque esse é o nosso papel. Verdade. Estamos juntos para fazer o melhor para o Mato Grosso. Um abraço para o Volney, que é o assessor de imprensa, pela força aí também, para a Gabriela, que é a preferida filha da Não tenho duas. A outra também é a preferida. Qual o nome da outra? Maíra. Maíra e Gabriela.
as panteras lá da casa da professora Rosaneide, deputada. Até amanhã, não, até segunda. Até bom final de semana. Segunda-feira a gente entrevista ao vivo o promotor de justiça aqui de Cuiabá, na verdade, o promotor de justiça do nosso Ministério Público, Alexandre Guedes. E ele está acompanhando passo a passo de tudo que ocorre quanto à saúde, vacina, grupos prioritários, enfim. E tem os medicamentos vencidos também, tem novidade por aí. Alexandre Guedes, promotor de justiça, ao vivo às 7h30 da noite, no Opinião de segunda-feira, a gente se vê. Fica bem, fica com Deus também.